Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar um pouco sobre a astrologia da semana, para te lembrar de alguns assuntos relativos ao cotidiano, né? O que é fácil, o que é difícil, e sempre com um olhar um pouco mais profundo, né? Trazendo reflexões mais profundas, né, relacionadas ao meu estudo de teosofia, meu estudo de mitologia, né, e psicologia junguiana. Então, a gente está numa alunação que começou, né, com uma lua nova em Áries, mas é uma alunação que tem toda, né, a bagagem do signo de Touro. Né, Touro envolve os signos fixos, né, Touro, Leão, Aquário, né, e Escorpião. E são assuntos que envolvem tanto o foco que a gente tem, né, em concluir, em realizar os nossos projetos, como também o nosso senso de comprometimento, né, e o empenho que a gente coloca, né, para realizar aquilo que a gente deseja. Também são signos bastante relacionados com desejo, né, com um desejo propriamente dito, né? Ou seja, você você não pode, quando eu falo desejo, eu não estou comparando com vontade, né? A vontade ela tem uma origem espiritual, né? E o desejo ele tem uma origem das emoções, né? Baseado nas emoções. Então é importante que a gente faça essa diferenciação, né? Porque os signos fixos eles têm, né, dentro do seu escopo tanto as questões, né, relacionadas à vontade, também como também do desejo. Né? Então é importante que a gente entenda essa relação, né, para que a gente possa entender sim, o quanto isso mexe com a gente. Né? Então, um exemplo simples, né, o desejo ele estaria relacionado mais à satisfação dos nossos sentidos, né, quando a vontade fala de algo, a realização de algo que está além das nossas capacidades. Né? Então é como se eu se eu quisesse, por exemplo, comer um fundi, né, e para comer esse fundi eu tivesse que subir a montanha, né, então o desejo vai, né, ter vários obstáculos, né, o esforço que eu tenho que chegar para subir a montanha, o esforço que eu preciso fazer para aguentar o frio, né, e outros tantos, enquanto a vontade, né, de subir a montanha pode ser para adquirir algum conhecimento, né, para adquirir alguma sabedoria. Então esse exemplo mostra como são duas motivações diferentes, embora essas motivações estejam inteiramente ligadas com esses quatro signos, né? Esses quatro signos fixos, né? Mais uma vez repetindo: Touro, Leão, Aquário, Escorpião. E isso é importante dizer isso porque nessa semana a gente vai ter, né, uma lua cheia, né, em Escorpião, que na verdade é um eclipse lunar, né? Ou seja, a Terra vai ficar entre, né, o Sol e a Lua, então, e envolvendo, né, os dois signos que mais representam essas questões relacionadas ao desejo. Né? O desejo de você possuir, né, ou de aproveitar, né, do mundo material, né, que é o simbolizado pelo signo de Touro, né, e o desejo, né, da transformação,
da sublimação né, dos sentimentos, da transformação exatamente desse animal, né, que muitas vezes se sente acuado, ferido e que precisa se transformar, né, ou seja, precisa evoluir, que é escorpião. Eu já disse para vocês aqui algumas vezes, né, escorpião tem alguns símbolos, né, então escorpião tem desde do animal escorpião, que é um animal que acuado, né, pode acabar se matando com o próprio veneno, né. Também tem a cobra, a serpente, que troca a sua pele quando passa determinado tempo. A águia, que faz a mesma coisa com as suas penas, né, o seu bico. E num nível espiritual com a própria fênix, né, a ave que renasce das cinzas. Então, todos esses símbolos, né, do signo de escorpião, eles podem ser vivenciados, né, por qualquer pessoa, né. Todos nós temos escorpião no mapa astral, né, e a gente não vive uma vida só de eventos, né, espirituais, espiritualistas, situações nobres, né. A gente vive uma vida repleta de situações muitas vezes vulgares, né. Então é importante que a gente identifique, né, essas possibilidades, né, para que a gente não sofra o viés da culpa, né. Às vezes é necessário que você faça você tenha essas possibilidades, né, de transformações. É importante que a gente entenda essa possibilidade, né, e que a gente não fique travado com o preconceito sobre elas, né. Né, já dizendo que escorpião é um dos signos que tem mais preconceitos, né, relacionados a ele. Então é o vingativo, né, é o frio, o calculista, é o que não tem sentimentos, né. Então na verdade é tudo ao contrário, né. É que escorpião muitas vezes é aquele que se permite, né, fazer certos desapegos, certas mortes, né. E aqui é morte no sentido simbólico, né, mas o escorpião se permite morrer várias vezes, né, para se transformar, né, para se sublimar. Então é interessante que a gente entenda isso. E do outro lado está touro, né, que representa exatamente, né, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, a busca pela beleza, a busca pela estética, né, pelo ético, pelo estético, né. Então aí vocês veem como existe uma intensidade nessa, eu acho que talvez seja assim a linha, né, o eixo que mais existe a intensidade, né, porque você tem uma atração, né, muito forte, né. Bom, se você estuda astrologia, muito provavelmente você vai entender uma coisa que eu vou falar agora, mas só como um exemplo, né. Eu sou meu ascendente é leão, e o ascendente da minha mãe era touro, e o ascendente do meu pai é escorpião, né. Então eu cresci num lar touro-escorpião, né. Então é um ambiente emocional bem intenso, né. E é importante que a gente entenda que essa intensidade está muito ligada exatamente com o desejo, né, o desejo de ter, né, e de doar, né, com essa questão de ter e manter, né, e também está ligado com o apego, já disse aqui, né, mas está ligado também com
com a força que esses dois signos têm, né, de atração, né? Então são signos que se atraem. Uma das partes, né, um dos porquês é tão intenso essa ligação é exatamente porque existe exatamente a lei da atração aqui, ela é bem eficaz aqui, né? Existe exatamente essa polaridade, né, e os opostos se atraem aqui. Então é importante que a gente entenda que essa lua, né, que na verdade, essa lua cheia, que na verdade é um eclipse, ela traz uma intensidade muito grande, ela traz essa necessidade de entender, né, o desejo, entender o apego, ela traz uma necessidade de também, muitas vezes, né, o que acontece, para você se transformar, né, você precisa trazer ou aceitar coisas, assim, do seu mundo mais profundo, né, do seu mundo emocional, do seu mundo mais daquelas questões que você mantém em segredo, que você preserva, né, que você mantém no oculto, né, ou no reservado. Então, num momento como esse, dessa grande intensidade, por ser um eclipse, né, por ser um eclipse lunar, né, a Terra está entre o Sol e a Lua, questões, né, que a gente tenta proteger, questões que a gente tenta manter reservadas, né, a gente tenta manter ocultas, elas acabam aparecendo, né. Então isso também pode envolver, né, uma carga maior de intensidade, uma carga maior dessa paixão. Essa é a palavra, né? Esse eixo é o eixo da passionalidade, né? Então realmente as coisas acontecem no âmbito, assim, no âmbito da paixão. E quando eu falo paixão é não só a paixão né, entre homem e mulher, né? É paixão, né, pelas coisas, pela vida. Então você tem aquele desejo de realizar, você tem aquela vontade de fazer, né? E quando eu falo desejo, né, a gente tem que lembrar dos 5 sentidos, né? Então eu tenho aquela vontade, são só exemplos, né? Mas eu tenho aquela vontade de comer aquela comida, eu tenho aquela vontade de usar uma roupa de cama daquele jeito, né? Então eu tenho uma vontade de usar aquela roupa, porque aquela roupa é inconfortável. Então de ver aquele determinado do filme, aquela determinada peça de teatro. Então esses desejos, eles afloram, né? E eles estão intrinsecamente ligados com, né, os 5 sentidos e intrinsecamente ligado com, né, essa oposição, porque os 5 sentidos, eles são regidos por Touro, né? Tudo que Touro rege assim, uma das motivações taurinas é realizar, assim, o prazer, né, dos 5 sentidos, ou seja, comer bem, beber bem, dormir bem, ter essa segurança, né, que essa conexão com os 5 sentidos traz, né? Então isso tudo estou falando para vocês entenderem o nível de intensidade, né, que as coisas podem acontecer. Então é importante, né, entender, né, os valores taurinos dentro de vocês, né, o que dentro desse arquétipo de Touro é importante para vocês, né, em que nível isso é importante, entender em que nível, né, o arquétipo de Escorpião é importante para vocês, em que nível isso modifica, né, o seu estado de ser, é capaz de como você encara uma transformação, né, uma perda, uma morte mesmo que simbólica, né, como você passa por essas
essas situações, tudo isso pode ser tocado nessa lua cheia, né, que também é um eclipse lunar, né, e pode envolver coisas que a gente tenta manter no reservado, tenta manter sobre o nosso domínio, né, informações que a gente tenta guardar para nós, né, mas que por um acaso ficam, né, elas acabam virando públicas, né. Então tudo isso pode ser bastante impulsionado nessa lua cheia dessa semana. Bom, acho que eu resumi bastante o que eu queria falar. Além disso, né, a gente vem para essa semana com a Vênus terminando a sua jornada por Gêmeos, né, terminando a jornada da Vênus mais aventureira, mais comunicativa, né, sem muito apego emocional, gostando mais da sua liberdade, né, da quantidade de opções que ela tem. Agora, né, com a Vênus entrando em Câncer, e a gente vai entrar para uma temporada bastante feminina, né, bastante, sim, onde os valores, né, do feminino podem ser exaltados, né, porque mesmo Marte ainda estando em Câncer, né, a Vênus entrando em Câncer, a Vênus, né, fica bastante forte no signo de Câncer, né, no signo de Câncer, e vai acordar o instinto maternal aí, né, muito provavelmente, né, nas mulheres, né, e nos homens que têm alguma coisa de Câncer, que tem assim, alguma ligação com o signo de Câncer. Então é interessante que vocês observem isso. Isso é alimentado, isso é fortificado, né, porque tem vários planetas em Touro, né, ou seja, todos os planetas que estão em Touro, com a Vênus agora forte, né, em Câncer, todos esses planetas eles ganham uma força maior, né? Então o Sol está em Touro, Mercúrio está em Touro, mas está retrógrado, né? E Urano está em Touro, né? Então vai fortificar uma coisa que eu falei semana passada, que é a nossa necessidade de segurança, né? Então, enquanto a Vênus em Câncer vai acordar uma necessidade de segurança emocional, né, e a vontade de satisfazer essa segurança emocional, que na minha visão é o instinto materno, né, o instinto de cuidar, né, de proteger, de alimentar, né, lembrando que, né, a importância que a mãe tem, né, porque ela não é só, né, assim, o primeiro lar da criança, né? Ela também é aquele ser que amamenta, né? Que dá o alimento para a criança. Então a mãe tem em cima da simbologia da mãe, né, existe um arcabouço de significados, né, que daria para a gente fazer um vídeo aqui de 2, 3 horas, mas é importante lembrar, a Vênus entra em Câncer, né, dia 14, daqui praticamente 2 semanas, Dia das Mães. Então é interessante, né, para quem tem mãe, né, desejo que vocês tenham, sim, realmente momentos bastante felizes aí, bastante que vocês possam vivenciar, né, esse instinto maternal, né, tanto recebendo, né, esse afeto, recebendo esse cuidado, como também doando, né, quem puder. Então é interessante que esse ano, né, as coisas estão casando aí, né? Então a Vênus vai entrar em Câncer, né, em um momento interessante, porque daqui 2 semanas é o Dia das Mães. Enquanto isso, né, a gente tem o Marte ali ainda em Câncer fazendo
assim, trazendo um pouco de peso, né, desse peso da energia masculina no signo de Câncer. Como eu disse, né, já algumas vezes, esse Marte, ele reforça o espírito de liderança em toda profissão que tenha esse viés, né, de cuidar dos outros, de alimentar os outros, proteger os outros, né, cuidar da saúde, né. Sempre que eu me volto para alguém, né, no sentido de cuidar ou de alimentar, eu tenho que lembrar de Câncer. Então esse Marte está alimentando essas profissões, dando esse espírito de liderança para essas pessoas que têm essas profissões. Mas Marte fica fraco em Câncer. Marte realmente não é uma posição boa para Marte, né, porque Marte, energia masculina, não consegue se desenvolver assim, no seu melhor lado. Muitas vezes mostra o pior lado, né, que é exatamente essa agressividade, né, o passivo-agressivo, né, sabe que ele não sabe se impor, mas fica tentando impor, né, através dos sentimentos, né. Então, que eu posso dizer para vocês, tomem cuidado com esse tipo de atitude, né. Continuem tomando cuidado com esse tipo de atitude, porque Marte ainda tem umas 2 semanas ainda no signo de Câncer, né? Então Marte se aproxima do signo de Leão, e aí Marte vai poder desenvolver o seu lado, né, o seu melhor lado, né, que é o lado da assertividade, né, e da ação direta, né, no signo de Leão, e da liderança também. Então eu acho que é isso. Tem algumas coisas, né, que eu quero comentar da semana que vem, mas eu vou passar nesses assuntos aqui falando dos mapas, né, para não prolongar muito o vídeo. Então vamos lá, vamos ver os mapas dessa semana. Então é isso, a gente está vendo o mapa aqui do dia 30, que é o dia de hoje, né? Domingo que eu estou gravando esse vídeo. Eu já tinha falado semana passada, né? Essa lua em Virgem oposta a Saturno. Ela tem o seu lado positivo, porque ela ganha em maturidade, né? A gente acaba levando a vida com um pouco mais de responsabilidade, né? Mas se a gente lembrar que o signo de Virgem é um signo bastante crítico, né? Não só dos outros, mas de si mesmo, né? Então aqui podem surgir autocríticas aqui, né? Um pouco desfavoráveis, pouco porque Virgem acaba ficando muito envolvido na rotina, né? E ficando envolvido na rotina acaba muitas vezes esquecendo o lado mais lúdico, né, da vida, e esse Saturno está exatamente pedindo isso, né, que a gente, Saturno aqui, já falei isso várias vezes, vou repetir, Saturno em Peixes aqui está organizando, né, o abstrato, né, organizando o lúdico, o poético, o artístico, né. Então é um bom momento aí para, por exemplo, Virgem se permitir fazer alguma atividade que não esteja programada, que não esteja na sua tabela de tarefas semanais, né, que realmente invoque esse lado mais lúdico, né, da vida. E por outro lado, né, essa lua faz aspectos muito positivos aqui com, né, os planetas que estão em Touro. Então são bons momentos também para a gente, se a gente quiser realmente levar ao lado virginiano, né, da organização, método e, né, à tona. A gente também tem recursos para isso, né, e os recursos vêm do senso estético, do senso
da capacidade, né, de administrar dinheiro, de administrar recursos, valores de touro. Essas capacidades vêm apoiar essa lua em Virgem. Então também são dias aí bons para, né, desde organizar as contas pessoais, como organizar dieta, rotina de exercício, né? Então tem todas essas possibilidades. Como a gente está num feriado prolongado, né, sugiro a vocês não organizarem aí, tiverem que organizar a sua casa, né? Gaste tempo, mas também gaste algum tempo, né, com algum tipo de atividade que te tire do pragmático, né, que te faça abstrair. E aí, quando a gente meu celular não está querendo ficar quieto. E aí, quando a gente vai para o dia 1, né, que é o dia 1º de maio, o dia do trabalhador, a gente ainda tem, né, a lua no signo de Virgem, que a gente pode até dizer, né, assim como a Vênus vai estar em Câncer, né, no Dia das Mães, a gente pode dizer que a Lua tá no signo do trabalhador, né, ou pelo menos daquele trabalhador, né, que todos os signos de terra têm uma relação muito próxima com o trabalho, né, e com a rotina e com a execução, né, mas Virgem é aquele que mais realmente se dedica, né, àquilo que ele faz, né, aquilo que ele... Então ele vai pensar em criar uma forma de tornar aquilo que ele faz uma qualidade melhor, ter uma qualidade melhor, produzir e fazer mais rápido, mas de uma forma mais prática, né, com método e tudo mais. Então a gente também pode falar que a Lua está no signo, num dos signos, né, do trabalhador, né. Então, como eu acabei de dizer, né, trabalhadores, né, aproveitem o seu dia, né, não se deixem só levar pelas atividades, né, do trabalho. Mais uma vez aqui, eu já falei isso na semana passada, né, a Lua faz uma posição com Netuno, que Netuno também vai fazer o mesmo contraponto aqui que estava fazendo Saturno, ou seja, olhe para o lúdico, né, olhe para o sonho, o artístico, né, algo que realmente te tire da rotina, entendeu? Aí pode ser tanto uma atividade ao ar livre, né? Se for uma atividade que envolva água, porque estamos falando de Netuno no signo de Peixes, né? Seria bastante interessante. Também esses dois, né? Aqui são 3 símbolos do feminino, né? A Lua, Vênus e Netuno, fazendo uma quadratura T em signos mutáveis, que vai aumentar essa sensação de dispersão, né? A sensação de que eu não consigo me concentrar e ter foco em nada, né? Eu realmente é um dia para encontrar algo que te dê prazer, né, e se dedicar a isso, né? E aí pode ser uma boa conversa, né, a Vênus em Gêmeos, pode ser organizar alguma coisa e planejar alguma coisa que você deseja fazer, Vênus em Lua em Virgem, ou pode ser simplesmente, né, divagar entre filmes, música, poesia, tudo isso que está ligado com esse Netuno em Peixes, né? Todas as atividades trazem algum viés de sensibilidade, porque são todas energias femininas, né? Então
aproveitemos aí o feriado de amanhã. Quando a gente vai para o dia 2, a gente tem a Lua entrando em Libra, né? Fazendo um trígono com Plutão, né? Plutão em Aquário, ou seja, é uma Lua que reforça as nossas habilidades de comunicação, reforça as nossas habilidades de buscar equilíbrio, buscar um diálogo, buscar uma intermediação, né, entre opostos, né, com essa conexão com Plutão em Aquário, né, a gente pode compartilhar aquilo que a gente sabe, muito mais fácil compartilhar conhecimento, né, a gente pode ter uma atitude também, fazer atividades de relações públicas, né, de receber pessoas, falar com pessoas, com talvez de outros nichos, né, que a gente não faz parte. Todas essas atividades estão reforçadas aqui, né, no dia 2 de maio, na terça-feira. E aqui a gente chega no dia 4. Dia 4 a Lua. Acho que eu pulei o dia 3, né? Pulei o dia 3. Bom, no dia 3, a Lua passando em Libra vai fazer só uma oposição para Júpiter, que está quase chegando em Touro, né? Então é uma oposição que sempre contatos entre Lua e Júpiter sempre trazem um certo desequilíbrio, assim, exagero naquilo que a gente expressa, naquilo que a gente quer. Então envolve o Júpiter, que está fazendo um papel de liderança, e a Lua, que está numa posição de cooperação, né, de parceria. Então, tomara que surjam possibilidades onde a gente possa vivenciar isso, a gente possa ter parceiros, né, motivados, né, com as ideias que a gente tem, que a gente possa, né, ou se a gente assume a posição de Júpiter e é quem lidera, quem tem iniciativa, ou a gente assume a posição da Lua, que é quem coopera, quem ajuda, quem mostra uma capacidade de ser parceiro, né? Então, a gente, como eu digo para vocês aqui, as oposições, elas existem, né, para se completar e não para divergir, né, para criar tensão. Mas a tensão quem cria é quando a gente escolhe um lado, né? Então a gente acaba recebendo ali a pressão do outro lado. Então eu acho que essa oposição Lua e Júpiter é muito positiva, né? Mas vai depender da atitude da gente. E aí chega no dia 4, a Lua ainda em oposição aqui com Júpiter, né, mas já em Escorpião, né? Já Escorpião faz uma quadratura para aquele mesmo Plutão que está em Aquário, né? Já demonstrando, né, as questões dos signos fixos, né? Então a Lua entrando em Escorpião vai trazer essa intensidade emocional, né? Essa intensidade da transformação, essa intensidade da necessidade de melhoria, né? E com essa compreensão que muitas vezes para melhorar a gente tem que ter passar por essas situações de desapego, né? E morte, né? Algo tem que morrer para outro novo nascer, né? Ela já entra em Escorpião já com essa sensação, porque faz essa quadratura para Plutão aqui, né? Que já vai mostrar que esse Plutão em Aquário é um Plutão que vem trazendo, né,
a mente aquariana, ou seja, a necessidade de a gente ser capaz de ser realmente, como é que eu posso dizer, capacidade de ser realmente aquariano, ou seja, entender o papel que eu faço no grupo, né, como eu sou importante no grupo e que o grupo, e que esse grupo ele tem uma importância, esse coletivo tem uma importância, às vezes, que se eleva sobre o indivíduo. Né? Então aqui, por exemplo, essa lua entrando no escorpião, trabalhando essas questões emocionais, muitas vezes pode demonstrar rebeldia, né? Porque muitas vezes isso pode se opor, né? Essas questões pessoais podem se opor às questões do grupo, né? E eu já falei algumas vezes para vocês aqui que esse contato, né, escorpião e aquário, para mim é um contato de rebeldia, né? Sempre quando o indivíduo se coloca como alguém que está, né, exercendo o seu próprio, o seu, a sua, o seu direito de ser diferente, né? Então isso pode surgir, né? A gente tem várias questões políticas acontecendo. Eu realmente queria comentar todos esses assuntos aqui, mas é tanta coisa, né? É tanto assunto que eu teria que fazer um vídeo só para falar disso, mas a gente tem a questão da projeto de lei, né, das fake news, onde os políticos tentam colocar uma série de argumentos, né, para diminuir a liberdade de expressão, o alcance, né, da voz de quem se coloca numa rede social, que tenta mostrar sua linha de pensamento, o alcance, né, da voz de cada um, né, e eu vi essa semana várias pessoas se movimentando, desde né, eu vejo vários vídeos, eu sigo, né, tenho interesse por vários assuntos, desde a questão da importação, né, as pessoas se movimentando para não permitir que o governo, tentar pelo menos não permitir que o governo taxe, né, as, as, as compras feitas, né, nos sites chineses. Essa questão do projeto de lei das fake news, onde o governo queria criar um órgão público, né, para dizer que conteúdo podia, né, ser exposto na internet, como podia, quem podia, né? Então são questões extremamente importantes e eu vejo várias pessoas se movimentando na rede. Eu queria até participar mais disso, né? E eu acabo de certa forma me escondendo porque minha audiência é pequena, né? Então quando eu penso em fazer, eu falo, mas a audiência é pequena, vai alcançar poucas pessoas, né? Mas eu acho que quem assiste esses vídeos aqui são pessoas também altamente uma capacidade de compreensão, né, acima da média, porque ficar ouvindo falar de astrologia por uma hora só quem tem interesse mesmo, né? Então eu queria dividir isso aqui com vocês, né? Observe seus movimentos, se posicionem, né? Não permitam que sim, o status quo, né, tirem essa questão aquariana tão importante que é a liberdade, né? A liberdade é essencial, principalmente na era de aquário. É a liberdade, né, que permite que a gente possa, né, estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando informações. É a liberdade que permite que pessoas de todos os níveis possam, né, ter acesso a isso,
Então é a liberdade que, né, assim como a igualdade e fraternidade, mas são valores que a gente tem que defender. Né? Então essa lua aqui entrando em Escorpião, né, ela coloca esse indivíduo, né, esse indivíduo emocionalmente intenso, né, no meio de tudo isso, né, poderia dizer que pode surgir manifestações um pouco mais intensas, pode surgir manifestações um pouco mais acaloradas, né, mas tem muita coisa em jogo, muita coisa acontecendo. O importante é posicionar vocês que assistem o vídeo, né, para se proteger, né, se você acha que não tem que fazer parte disso, ou se colocar, né, não permitindo aí que a gente perca esse valor tão importante que é a liberdade. E eu acho que quando a gente passa para o dia 5 aqui, né, que a gente vê aqui a lua, exatamente essa lua cheia em Escorpião, né, que é um eclipse lunar, ou seja, a Terra está separando o Sol e a Lua, né, a Terra está entre o Sol e a Lua, né, entre o masculino e o feminino, entre a emoção e a razão, né. Então tudo isso é simbólico, mas acaba refletindo dentro do indivíduo, né. Então aqui a Terra está separando o Sol e a Lua, né? A gente vai trabalhar essas energias de uma forma que uma complete a outra, né? Que assim a passividade, o espírito pacífico de Touro, né, complete, né, o espírito intenso de Escorpião, né? Ou a gente vai colocar os dois numa arena, né, e como ali numa tourada, né, vai ali o toureiro ali balançar assim, o pano vermelho na frente do touro para irritar ele e fazer também aflorar essa mesma passionalidade, né? Porque exatamente o que acontece numa tourada é exatamente o que acontece assim nesse nível de intensidade, né? O nível que Escorpião tem, a capacidade que Escorpião tem de provocar Touro, né, e vice-versa, né? Então a gente tem que entender como o momento é intenso, né? Entender isso dentro da gente, porque isso faz parte da gente, como eu disse, né? Eu tenho acidente em Leão, né? Então minha casa 10 é Touro, minha casa 4 é Escorpião. Então isso eu tenho, né? Isso se reflete aonde? Casa 10, trabalho, carreira. Casa 4, né? Casa, família. Então, de certa forma, de alguma forma, a família, né? O trabalho vai se chocar com a família, né? Como isso vai acontecer, né? Vou entender isso com o passar da semana. Mas a possibilidade existe. Né? Então é importante que vocês também pensem no mapa de vocês, analisem o mapa de vocês e vejam como isso pode acontecer. E aí, né, a Lua, aí esse é o seu dia 6, né, que é o sábado, e a Lua, antes de sair de Escorpião, faz um grande trígono aqui com Marte e com Netuno, né? Então esse grande trígono, pelo lado do Peixes, né, para o Netuno em Peixes, a sensibilidade, né? A sensibilidade que o Escorpião aflorou pode ser compreendida, apaziguada, curada, né, pelo Netuno em Peixes. Mas essa intensidade também pode, de certa forma, ser alimentada pelo Marte em Câncer, né? Aqui, novamente eu digo, a gente tem novamente uma multa-recepção, né? Lembra quando a Lua estava em Áries, né, e Marte estava em Câncer? A gente tinha uma multa-recepção.
né, porque Marte estava no signo da Lua Câncer, né, e a Lua estava no signo de Marte Áries. Agora a gente tem a mesma coisa, a mesma situação. A gente tem, porque Marte rege Escorpião, né? A gente, astrólogo, a gente diz que Marte, o signo noturno de Marte, o signo noturno de Marte é Áries, e o signo noturno, né, o signo diurno de Marte é Áries, e o signo noturno de Marte é Escorpião, né? Então, a Lua no signo de né, o signo de Marte, Escorpião, e Escorpião no signo da Lua, Câncer, né? Então, pode ajudar? Pode ajudar, pode ter uma conexão, uma facilidade de entendimento dessas emoções e sim, de entendimento e de apaziguamento dessas emoções? Pode, mas também pode, né, deixar o ambiente mais quente, mais né, o caldeirão mais fervendo do que já está, entendeu? Então, cuidado, né, com as emoções, cuidado com esse campo, né, que é tão difícil de ser compreendido, né? Nesse dia aqui vocês podem ver que a Vênus está no grau, entrando no grau 29, né, do signo de Gêmeos, então ela está quase entrando em Câncer, né, e então é aquilo que eu falei para vocês no vídeo, né? A Vênus entrando em Câncer melhora bastante o ambiente, porque vai realmente acordar, né, esse lado mais maternal, mais feminino, né, do cuidar, né, e vai trazer vai dar uma grande força para todos os planetas que estão em Touro, né? Então, mesmo o nosso amigo Mercúrio aqui em retrógrado, né, e aqui ainda fazendo um bom aspecto para Saturno, né? Então que Saturno está ajudando Mercúrio a repensar as contas, né, os recursos internos, externos, a forma de trabalhar, o jeito de produzir, né? Mas Mercúrio ainda está retrógrado essa semana, né? Mesmo Mercúrio retrógrado, com a Vênus entrando em Câncer, né? O clima fica melhor, né? A gente, como eu disse, a gente vai ter uma busca por segurança, né? A segurança material de Touro com a segurança emocional de Câncer, mas assim, o clima, né, de assim, esses assuntos, né, relacionados a Vênus e os assuntos relacionados a Touro vão ganhar uma facilidade, né, vão ser mais facilitados. E aí, no domingo, dia 7, a Lua entra em Sagitário, né, fazendo aqui, o único aspecto que a Lua faz é uma quadratura para Saturno, né, que na minha visão só fala um pouco sobre, aliás, dia 7 é domingo, né, também é um dia propício aí para descanso, né, para não ter atividades muito focadas, né, poder relaxar, dispersar, né, tratar os assuntos com menos seriedade, embora seja um contato entre Lua e Saturno, né, que peça maturidade, mas acho que são mais assuntos ligados à religião e à fé, né? Talvez seja um dia que a gente tenha que ter um pouco mais de conexão com a fé, né? Ou conexão com essa questão da bênção, né? Da bênção e da graça. Mas isso eu vou falar mais semana que vem, né? De qualquer forma, essa fé,
né, e a conexão que a gente tem com a fé, né, e com a ideia de bênção, de graça, elas estarão aí em voga no domingo que vem, dia 7. Semana que vem eu vou falar sobre... acho que eu vou falar bastante sobre a entrada de Vênus em Câncer. Aí a gente vai falar do Dia das Mães, a gente vai falar do dia 13 de maio, que é um dia também bastante interessante para a gente falar, que é um dia muito ligado exatamente com essa ideia da Mãe Divina, né? Do arquétipo da divindade, o aspecto feminino da divindade, né? A gente vai falar bastante disso, e acho que tem bastante coisa para falar semana que vem. E aí a gente vai ter um balanço, né? A gente vai ter essa conexão entre Câncer e Touro, sim, essa busca por segurança, essa busca por paz e serenidade, né, e também aconchego, né, situações que te coloquem numa posição, né, de proteção, né, de acomodação. Então isso vai estar muito forte. E a gente vai ter a aproximação aí de Marte, né, se aproximando do signo de Leão, que vai formar uma quadratura T, né, com Júpiter e Plutão, né, que vai ser uma coisa que vai buscar muito pelo nosso... Enquanto a conexão entre Câncer e Plutão vai pedir uma certa paz, né, e apaziguamento, essa quadratura T vai vai ser como se quisesse quebrar as nossas resistências, né? Vai testar a nossa capacidade de... Essa questão que eu falei, comecei o vídeo falando a diferença entre desejo e vontade, então vai testar nossa vontade, né? Mas vai testar, né, como se fosse um técnico de futebol, né? Assim, ó, e aí? Você vai fazer o gol? Só a gente confia em você, né? Você vai fazer o gol, né? Você conhece os requisitos do grupo? Plutão em Aquário. Você tem coragem para fazer, para assumir essa posição, ir lá e resolver o jogo? O Marte entrando em Leão, né? E você está focado com esse propósito, você acha que vai conseguir? Júpiter entrando em Touro, né? Então eu acho que é um contraponto bom, né? Enquanto a gente desenvolve um lado mais um lado mais protetor, né, e construtivo, né, da conexão de Câncer, Peixes e Touro, né. Tem um outro lado que vai testar a nossa confiança, testar a nossa força de vontade, né, e o quanto, né, confiança, Leão, força de vontade, Touro, né, e o quanto a gente é fiel àquilo que a gente pensa, Plutão, né. Então eu gosto de momentos assim, porque momentos assim eles são os momentos onde a gente pode realmente sim, a gente pode, se a gente sabe aproveitar as energias, a gente pode ter grandes realizações, né. Então é isso, eu acho que falei bastante, já falei até coisas da semana que vem, né? Acho que tem bastante coisa para a gente refletir. Um último comentário, né? para vocês como eu que estão ali
assistindo, né, buscando informações ali sobre o processo, né, da revisão do Fundo de Garantia. Semana passada eu disse, olha, o relator deu uma posição, fez uma conclusão que é a favor do trabalhador, mas contra, porque elimina, né, a necessidade de pagamento do passado, né, da correção do que deveria ser pago não foi. E essa semana, né, mais uma vez se confirma aí, né, confirmado aquilo que eu tinha imaginado, Mercúrio retrógrado Mercúrio retrógrado em Touro, e um dos ministros pediu vista, né, ou seja, o processo só vai ser julgado mais para frente. Então, estejam confiantes como eu estou nesse processo, e seguimos aí acompanhando. Então é isso, pessoal. Não deixei os recados no começo do vídeo, mas fico extremamente grato se vocês gostarem do vídeo, né, deram um like. Se gostar muito, se cadastre no canal. Agradeço do coração aí a audiência, né, vocês ficarem aqui mais de 40 minutos ouvindo o que eu tenho para falar. Sou muito grato mesmo. Espero que vocês aproveitem do que foi falado, né, para não se envolver em confusão aí nessa lua cheia, entender esses pontos que eu coloquei aqui, e entender que é necessário essa transformação, né, e é interessante que a gente aprenda essa lição de Plutão, né, que é para que algo nasça, né, o velho tem que morrer, né, e para a gente alcançar a paz, Touro, né, a gente precisa ser constante e firme, né, e juntando essa constância, essa firmeza com a habilidade de se transformar, né, a gente tem aí o eixo na minha visão, o eixo onde o eixo da atração mais se resume, né? Ou seja, se resume exatamente nessa questão da posse, né? do ter né? e transformar, né? Então, acho que eu dei bastantes elementos aí para vocês refletirem. Mais uma vez, agradeço, desejo uma boa semana para vocês, um abraço, tchau!